Depois de negociar ferozmente o preço, Lei Lin finalmente cortou o preço para 18.000 cristais mágicos e comprou os escravos. Além disso, bem na frente de Lúcia dentro da loja, Lei Lin usou sua própria marca de espírito e marcou as mentes dos 6 escravos. Isso significava que, a partir daí, os destinos desses escravos eram todos agarrados na palma da mão de Lei Lin. Além disso, a natureza da marca da alma era tal que eles tinham que ser completamente obedientes a Lei Lin. Mesmo se eles fossem solicitados a se matar, eles teriam que fazê-lo sem pensar por um momento. Poder-se-ia até dizer que, se Lei Lin sentisse uma vontade súbita, o cérebro desses escravos poderia simplesmente explodir como uma melancia. Vou parar de incomodá-lo e seguir em frente. Uma vez que eles estavam na rua de suas moradias, a tripulação silenciosamente julgou as 2 lindas cavaleiras femininas atrás de Lei Lin com um brilho malicioso em seus olhos enquanto voltavam para suas respectivas casas. Aquele velhote Lei Lin ficou sem fala enquanto balançava a cabeça, antes de trazer os 6 escravos para sua vila. Esta é a minha vila. Você vai ficar aqui a partir daqui, e você pode escolher seus quartos nas costas. Ninguém tem permissão para entrar no meu quarto e no porão. Entendido. Lei Lin virou-se e passou os olhos pelos seus 6 recém-comprados escravos como ele ordenou. Entendido, mestre. Os 6 se separaram e foram embora. Damien, você fica para trás. Lei Lin parou o acólito nível 3. Mestre, você tem mais alguma ordem para mim? Damien perguntou respeitosamente. A partir de hoje, você é o mordomo desta vila e será responsável por administrar este lugar quando eu não estiver por perto. Além disso, em relação à formação de feitiços de defesa da vila, darei a você a autoridade para modificá-la. Sua tarefa é arrumar a casa inteira e estocar itens necessários para uso diário. Lei Lin começou a dar uma série de instruções. Em um centro comercial como a Cidade Sem Noite, onde os magos estavam no comando, havia muitas coisas que só um mage podia fazer. Um típico cavaleiro ou grande cavaleiro não tinha um mar de consciência, então como eles poderiam controlar sua força espiritual, cantar encantamentos e coisas do tipo? A fim de manter o funcionamento de sua casa, mesmo depois que Lei Lin partiu, um mordomo em nível de acólito era indispensável. Além disso, me diga como você se tornou um escravo. Lei Lin estava um pouco curiosa. À menção disso, a expressão de Damien se obscureceu e ele tremeu. Uma expressão de sofrimento apareceu em seu rosto. Ficou claro que seu passado foi uma experiência extremamente dolorosa para ele. No entanto, devido ao controle da marca solo, ele ainda teve que aderir ao comando de Lei Lin. Eu era do Forte do Açu e nasci em uma pequena cidade comum. Tive a sorte de ser testado para ter uma afinidade por magia e fui aceito pelo meu mentor na Sombra do Luar. O mestre pode não ter ouvido falar dele, já que é apenas uma pequena organização de magos. Mesmo que eu tivesse que permitir que meu mentor experimentasse no meu corpo, eu ainda tinha sorte o suficiente para sobreviver e até mesmo me tornar um acólito nível 3. Até este ponto, a expressão de Damien ainda era normal, mas um olhar traumatizado surgiu em seu rosto. Logo depois disso foi a guerra. Essa guerra maldita. Como os poderes que governam nosso distrito, a Academia de Jardins das Terras Altas começou a apoiar a expansão de outras pequenas organizações apenas porque nosso líder era contra eles. Moonlight Shadow foi convenientemente usado na guerra, e meu mentor, assim como muitos outros veteranos, morreu em batalha. Eu fui mantido em cativeiro e acabei me tornando um escravo. Lei Lin concordou com a cabeça. Nas regras não escritas do mundo dos magos, os magos normalmente não podiam manter os acólitos cativos e usá-los como escravos, ou então não haveria ordem na sociedade. Mas havia uma situação em que os magos evidentemente não eram protegidos por leis ou acordos que eram quando eram prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra e os acólitos subhumanos das academias estabelecidas eram as principais fontes de escravos mágicos. Lei Lin observou Damien,
que estava um pouco indignado e triste, e de repente sentiu uma onda de medo. No começo, se não fosse por Absalom Forest Academy afastando o ataque dos inimigos, ele não seria capaz de escapar e seu destino poderia ter sido morto por um magus oficial ou capturado como prisioneiro, e mais tarde ser vendido como um escravo. É por isso que estou tão desesperada pelo poder. Só por ter força posso tomar o controle do meu futuro. Leilin acenou para Damien com um gesto da mão dele. Familiarize-se com os arredores primeiro. Eu quero sair e só volto à noite. A vila que Leilin estava alugando era extremamente espaçosa, e havia quartos especificamente destinados aos criados para morar. Ter 6 escravos entrando não estava nada lotado e, ao contrário, acrescentava um pouco de vida à vila. Damien revelou suas habilidades como um mordomo excepcional e manteve a casa de campo de Leilin limpa e arrumada. Isso permitiu que Leilin relaxasse e descartasse pensamentos sobre trabalhos estranhos que precisavam ser feitos ao redor da vila, e se concentrasse em preparar a antiga poção, Lágrimas de Maria, no porão. Inúmeros dias depois, Leilin foi sozinha para a velha loja de bruxas e passou para ela as 2 porções de Lágrimas de Maria que ela tinha direito, com base em seu contrato. Eles também definem um tempo para a próxima transação. Depois de obter as antigas poções, não importava o quanto a velha bruxa tentasse esconder sua excitação, Leilin ainda era capaz de vê-la se tornar febril de alegria. Ela também afirmou que era mais do que capaz de lidar com mais espíritos e que Leilin deveria se preparar para isso. Pela aparência, para obter mais dessas preciosas poções, ela estava disposta a reunir e preparar os ingredientes a todo custo. Leilin estava bastante satisfeito com este aliado temporário dele. Embora ele não soubesse o motivo pelo qual ela precisava das poções tão urgentemente, essa era uma situação que também o beneficiava. Depois que os dois chegaram a um consenso, Leilin voltou para a vila e cuidou de todos os assuntos da vila. Ele então o seguiu para o lado de fora da cidade e retornou à sede do Forces Garden em Nigtalk's Dragon Crown. Depois de se juntar ao Forces Garden, além da quantia alocada a que todos os magos tinham direito, a grande quantidade de recursos na biblioteca era algo que ele cobiçava. No entanto, como membro da organização, ele obviamente não pôde ficar em Nightclass City durante todo o dia, a menos que estivesse aposentado. As missões deste mês foram simples e poderiam ser concluídas em poucos dias, o que lhe deu muito tempo livre que ele decidiu passar em Nightclass City. No momento, ele teve que retornar ao Forces Garden e assumir as tarefas mensais. A menos que ele quisesse renunciar às porções que ele foi alocado e o pouco poder que ele tinha que seguir esse tipo de estilo de vida. Se ele fosse um magus típico e usasse este modo de vida para acumular conhecimento e recursos suficientes para ele romper, levaria mais de 100 anos. Mas Leilin era diferente. Ele não apenas possuía um método de meditação de alto grau, mas também conhecia muito bem o caminho que seria necessário para se tornar um magus de nível 3. Além disso, ele também estocou e fez os preparativos para garantir que ele tivesse os melhores materiais e ingredientes. A fim de ganhar poder e riqueza, era necessário pensar em métodos alternativos que pudessem ser desaprovados por outros. Ele nunca foi uma pessoa de princípios. Leilin tinha 2 fontes principais que forneciam materiais para ele. Um deles era o Jardim das 4 Estações, e embora a porção alocada por eles fosse escassa, ainda assim era um fluxo constante e os itens eram ganhos com base no mérito. A outra fonte era a organização dos magos negros que ele havia se juntado recentemente. Embora fosse um pouco perigoso, os lucros eram abundantes. Com essas 2 fontes, uma de uma organização honesta e a outra de um grupo inescrupuloso, a taxa na qual ele reunia seus recursos e aumentava sua força estava longe do que qualquer um poderia prever. Em seguida, vou ter que me calar, reunir todos os meus recursos e esperar pela segunda transição da minha linhagem,
Leilin planejara tudo nos próximos anos bem à frente. A corrente dele era exatamente como o Dragon Crown Nigtalk em que ele estava sentado antes de voar, silenciosamente salvaria sua energia, antecipando um tempo no futuro quando poderia voar através dos céus. O tempo voou rapidamente e, num piscar de olhos, um ano se passou. A montanha que era a sede do Forces Garden ainda estava forte e orgulhosa como sempre. Magos viajavam pelas passagens dentro da montanha, parecendo formigas enquanto viajavam. Leilin. A teoria da ecologia que você testou no plano secreto despertou o meu interesse. Como sobre isso? Vamos ter uma discussão sobre isso no momento, em uma sala para descanso e relaxamento. Um macho magus com cabelo vermelho fogo estava falando com Leilin. Claro! Eu também tenho interesse nas experiências e pensamentos de Magus Truman HD enquanto cuida do Lava Goldfish. Leilin parecia o mesmo de um ano antes. A principal diferença era a escuridão em seus olhos que parecia ter outra camada de profundidade para eles. Eu estava planejando fazer uma viagem para a biblioteca de qualquer maneira. Nós podemos conversar lá. Leilin convidou o Magus Truman. Mas é claro! Estou muito familiarizado com a sua reputação de filho da biblioteca, brincou Truman. Em resposta, Leilin simplesmente deu uma leve risada e não levou seu comentário a sério. No período deste ano, ele esteve deitado na maior parte do tempo, completando suas missões sem reclamações e recebendo seus recursos alocados todos os meses, vivendo principalmente em reclusão. O lugar onde ele passou a maior parte do tempo foi a gigantesca biblioteca do Forces Garden. O Forces Garden estava em uma escala muito maior do que a Abyssal Moon Forest Academy, e os registros e recursos da biblioteca eram abundantes. Além disso, com o status de Magus oficial de Leilin, ele tinha acesso a muito mais materiais do que os acólitos conseguiam colocar em suas mãos. Embora alguns conhecimentos de alto nível e fórmulas de poções precisassem ser trocados por usar a quantidade especificada de pontos de contribuição, os recursos que o Forces Garden fornecia gratuitamente eram extremamente úteis para Leilin. Ele passou cerca de meio ano reunindo as informações a que tinha acesso e guardando-as no iShape, enriquecendo assim amplamente seu banco de dados. A fim de evitar que os outros percebessem a estranheza em suas ações, Leilin às vezes passava tempo na biblioteca, apesar de ter salvo todas as informações que estavam lá. Por essa pretensão, ele rejeitara os convites de inúmeros belos magos femininos. Isso lhe valeu vários apelidos que estavam nos moldes do bloco de madeira insensível e o filho da biblioteca, que rapidamente se espalhavam. A biblioteca do Forces Garden foi construída dentro de uma enorme colina, e os acólitos podiam ser vistos entrando nela. Como magos oficiais, Leilin e Truman naturalmente receberam tratamento especial e receberam uma sala isolada para facilitar sua discussão. Havia também um sofá macio e lanches multicoloridos dentro do quarto.